Bom, então vamos lá. Continuando aqui falando um pouco a respeito das substâncias químicas, das substâncias perigosas no caso, né? Nós temos 3 tipos de exposição às substâncias perigosas. Tá? Então, o primeiro tipo de exposição é denominada exposição aguda. Ela vai ser caracterizada por exposição a um tempo inferior de 24 horas. Então, uma pessoa teve ali o contato com aquela substância num prazo inferior a 24 horas. Então, eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, algumas substâncias, a exposição menos de 24 horas já é o suficiente para a morte, tá? Então, o fator toxicidade também vai vai entrar aqui nesse ponto. Mas não é exatamente e apenas dele que a gente está falando. A gente está falando de uma definição que é uma definição na literatura, tá? Então, nas substâncias em geral, nós temos exposição aguda como exposição ao agente em menos de 24 horas. Tá? Nós temos então um tipo, né, subcrônico, quando nós temos uma exposição com tempo prolongado, tá? Essa exposição com tempo prolongado, ela pode ser uma exposição constante ou uma exposição com repetidas vezes, tá? A determinadas substâncias por um longo período. Então, qual é esse longo período? Então, não tem na literatura exatamente qual período, tá? Esse período pode ser, por exemplo, algumas semanas ou alguns dias, tá? Sendo isso obrigatoriamente superior a 24 horas. Bom, nós temos também que a exposição crônica. A exposição crônica, ela é uma exposição que a pessoa vai ficar exposta a isso durante muito tempo, então durante anos, tá? Então, quando a pessoa fica exposta a isso durante anos, nós temos uma exposição chamada de exposição crônica, tá? Não esquecendo que essa exposição ela pode variar de acordo com cada substância, de acordo com a concentração de cada substância, de acordo com o tempo também de exposição que a gente viu aqui, tá? Isso vai variar também de acordo com a quantidade, como eu disse, a via de acesso também, duração da exposição, enfim. Tá? Por isso que existem, quando a gente fala a respeito de exposição, nós temos sempre uma listagem delas, algumas mais simples e outras mais complexas. Bom, antes da gente falar um pouco a respeito de cada ponto, a gente também pode falar de 2 tipos de substâncias químicas, né? 2 tipos de efeitos, na verdade. Nós temos, por exemplo, um efeito chamado de efeito local e nós temos também o efeito sistêmico. O efeito local vai ser exatamente o local ali onde ela age. Então, por exemplo, eu tenho uma substância de ação local. Então, por exemplo, eu vou inalar essa substância e ela vai agir no pulmão apenas. Ou eu vou encostar numa substância e ela vai me gerar uma ferida apenas no local onde houve o contato. Isso é um efeito local. E eu também posso ter um efeito sistêmico, que é exatamente quando eu tenho uma substância que ela vai adentrar, seja por qualquer uma dessas 3 vias, ela vai adentrar o corpo humano e ela vai agir ali no sistema. Então, por exemplo, o mercúrio, ele vai entrar, por exemplo, pela ingestão e ele vai agir num efeito sistêmico. Vai agir em todos os órgãos do corpo ou em grande parte desses órgãos. Bom, como eu disse para vocês no comecinho, né, da outra gravação, vocês têm que observar o seguinte: quais são esses efeitos no sistema respiratório? Então, por exemplo, ele pode agir, por exemplo, no funcionamento, tá? Então, ele pode agir ali na anatomia ou na fisiologia ou em ambos, né, dependendo de qual seja o composto. Ela vai ter normalmente quando eu tenho um sistema respiratório em questão, a ação é sistêmica, tá? Mas pode ter algumas ações locais, mas normalmente é sistêmica.
E nós podemos ter alguns problemas, como por exemplo, endema pulmonar e efizema. Aí é endema, tá, gente? Faltou o N, tá? Endema ou efizema pulmonar. Bom, a respeito do sistema respiratório, a gente também pode falar de algumas coisas que é o seguinte: vocês podem encontrar em alguns locais o termo tóxico por inalação ou tóxico por respiração. O que é isso, tá? Bom, tóxico por inalação é aquilo que você entrou no seu sistema respiratório, ele já está agindo. Então, por exemplo, você aspirou algo que ele simplesmente adentra os sistemas corporais através da respiração, né? Então, através das fossas nasais, por exemplo, é considerado um tóxico por inalação. E um tóxico por respiração é algo que chega, propriamente dizendo, ao pulmão, e lá ocorre, então, a absorção dessas substâncias. Quando eu falo, então, a respeito de uma substância que ela é, então, de ação sistêmica, nós temos, então, todos os órgãos agindo em prol disso, tá? Então, nós conseguimos ter aí, por exemplo, efeitos que são chamados de efeitos no fígado, né? Como eu disse para vocês, o fígado, ele degrada as substâncias que são tóxicas para o corpo, seja ela interna ou externa. Então, o fígado vai agir nisso. Efeitos no rim, então o rim, ele filtra nessas substâncias tóxicas e retira do sangue. Imunotoxicidade, né? Essa imunotoxicidade, ela vai causar, então, são substâncias que vão causar, então, problemas imunológicos. Então, eles vão agir através de algumas substâncias, como através de enzimas, por exemplo, e elas vão fazer, então, agir de alguma forma ali, né? Então, diminuindo o sistema imune, por exemplo. Então, ele acaba sendo tóxico ao sistema imune, tá? Efeitos ao sistema nervoso, como a gente já viu o exemplo do mercúrio, né? Que ele vai agir ali diretamente nos neurônios. E também a toxicidade reprodutiva. A toxicidade reprodutiva, ela também é muito importante, porque em diversos locais nós podemos ter, então, o acúmulo de substância nas células reprodutivas. Então, algumas substâncias, elas podem ficar, por exemplo, nos óvulos femininos, isso é mais comum de acontecer, e passar para a próxima geração, tá? Só para a gente terminar, então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos efeitos das substâncias químicas no meio ambiente, tá? Então, muito disso vocês já ouviram falar também em outras disciplinas, a gente vai só dar uma revisadinha aqui, uma olhadinha com um olhar diferenciado e tá tudo certo, tá? Bom, nós começaremos falando, por exemplo, de substâncias químicas nos ambientes aquáticos. Então, a gente já viu um pouco a respeito disso na nossa própria disciplina, que diversos fertilizantes, né, eles acabam sendo solúveis em água e acabam sendo, então, arrastados pelas chuvas até os rios, né, contaminando, então, o ambiente aquático. Nós podemos ter também os mares, né, recebendo a todo momento diversas substâncias químicas industriais e substâncias químicas também de esgoto doméstico e tudo mais. Vocês já viram tudo isso, né, a respeito de tudo isso. Lembrando que em alguns casos, né, como eu disse para vocês, os fertilizantes, a gente pode ter casos, por exemplo, de eutrofização, e em alguns outros casos a gente pode estar colocando substâncias bioacumuladoras, né, as substâncias que se acumulam em organismos vivos, né, nesses ambientes aquáticos também, como a gente já disse também, o mercúrio, por exemplo, nas águas, assim como o arsênio, tá?
Existem, né, diversos tratamentos, diversas organizações para controlar esse número de substâncias, essa quantidade de substâncias nas águas que são consideradas, né, como água potável, e também as águas que são engarrafadas. Existem também efeitos, né, das substâncias químicas nos ecossistemas terrestres, no ambiente terrestre, em que a gente pode ter, por exemplo, a contaminação, tá? Em alguns casos. Então, a gente pode ter, por exemplo, os gases, né? Então, a gente tem todo o aumento do nível de gases, como, por exemplo, dióxido de carbono, dióxido e óxido de nitrogênio, enfim, tá? Então, isso tudo também é causado. Lembrando que a flora e a fauna, sempre que há uma modificação naquilo que era considerado normal, pode acabar causando alguns prejuízos. Mas eu não vou trazer aqui diversos prejuízos, porque isso vai depender de cada ecossistema e de cada grupo que a gente está analisando. Assim como vocês já viram também, nós temos todo o impacto ambiental global causado por substâncias químicas. Então, vocês já ouviram falar, por exemplo, em química ambiental a respeito da chuva ácida, que é justamente o processo onde a gente vai ter óxidos e dióxidos sendo jogados, né, no meio ambiente, e acontecem algumas reações químicas que vão converter, então, esse composto jogado na atmosfera em um ácido, e quando a chuva vem, esse ácido é derramado sobre a cidade, destruindo monumentos, destruindo diversos pontos assim, tá? A diminuição do ozônio estratosférico, como vocês também já viram, né, a respeito da camada de ozônio. Então, a gente tendo aí essa modificação, né, utilizando, por exemplo, os aerosóis, que a gente já estudou numa das nossas aulas, nós temos então a diminuição da camada de ozônio, mas um ponto positivo é que a camada de ozônio ela está entre aspas, aí se restabelecendo, então a gente está conseguindo pelo menos diminuir a velocidade com que ela se degrada, tá? Nós temos também os oxidantes troposféricos, tá? Então isso também é bem interessante, tá? Porque eles agem diretamente diminuindo o crescimento das plantas, e ao diminuir o crescimento das plantas, ele diretamente está modificando também nosso modo de vida, né? Diretamente ligado à produção, por exemplo, econômica, e à produção da agricultura também. E quando a gente fala também de mudanças climáticas e efeito estufa, então a gente já falou a fundo também em uma das nossas aulas a respeito disso, né? A gente já falou a respeito das mudanças climáticas, a gente já falou de derretimento de calota polar, né? De diversas coisas assim também, e também o aquecimento, né? O efeito estufa. Então, só para a gente finalizar aqui, eu trouxe para vocês algumas formas de prevenção, né? Provavelmente vocês já ouviram falar também em algum momento do curso de vocês, mas nós temos aqui, por exemplo, como forma de prevenção, incentivar e promover o uso racional da energia. Então, como a gente já viu em alguns momentos, a energia, ela é algo que ainda degrada o meio, mesmo as energias renováveis, como a gente já viu lá naquela aula que a gente teve a respeito da hidrelétrica de Itaipu, né? Construção da hidrelétrica de Itaipu. Usar combustível com baixo teor de enxofre, porque se o combustível ele tem um baixo teor de enxofre, significa que esse combustível ele vai gerar, né, menos gases com enxofre na composição. E, não sei se vocês lembram, gases com enxofre na composição são responsáveis pelas chuvas ácidas, tá? Empregar a reciclagem de produtos industriais, reduzir a geração de resíduos perigosos e, consequentemente, o custo com
custo final, né, dos produtos. Então, a gente já falou a respeito disso também, que quanto mais eu conseguir aproveitar o meu resíduo, seja na minha própria produção, ou seja em outra produção, né, ou seja, eu comercializar o meu resíduo, também é algo interessante e importante de ser feito. Reduzir o desperdício de embalagens de produtos, que permitiria reduzir os custos de disposição de embalagem desnecessária. Então seria aquela coisa de, para que eu vou colocar 2, 3, 4 embalagens se eu posso colocar uma única embalagem? Tá? Então isso vai gerar um custo menor para o produto e isso também vai gerar menos poluente para o meio ambiente. Bom, desenvolver tecnologias alternativas de produção visando minimizar a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Então, quando eu não posso, como é que eu posso dizer assim? Quando eu tenho a oportunidade, eu posso então desenvolver tecnologias alternativas. Então, às vezes eu invisto um pouco mais em um maquinário e simplesmente eu deixo de gerar diversos resíduos, eu economizo na produção e mesmo assim eu ainda saio ganhando com isso e o meio ambiente também. Minimizar o risco de pesticidas mediante boas práticas agrícolas e o combate integrado de pragas. Isso é extremamente importante, porque minimizando o risco, a utilização de pesticidas, eu tenho vários benefícios. Então, eu deixo de poluir aquele meio, eu também, ao mesmo tempo, começo a controlar as pragas de uma forma mais natural e mais equilibrada, como, por exemplo, através do controle biológico, que vocês já conhecem. A gente tem também o menor custo, porque pesticidas não são baratos, pesticidas são muito caros também, então tudo isso está envolvido no mesmo processo, tá? Incentivar a produção de automóveis com conversores catalíticos para reduzir a quantidade e a toxicidade das emissões gasosas. Então, eu invisto na tecnologia na produção de automóveis e eu tenho então um carro que polui menos e que consome menos combustível e que emite menores concentrações de gases tóxicos, tá? Viabilizar sistemas adequados de transporte público para reduzir o uso de transporte individual. Aqui nós podemos colocar esse ponto e o outro ponto também. Por quê? Fazendo com que o transporte público ele seja viável para todo mundo, eu retiro o número de carros das ruas, então eu tenho uma emissão menor de gases de efeito estufa, né? E também aquela coisa de que alguns ônibus atualmente são ônibus elétricos, então eu acabo também minimizando mais ainda essa emissão desses gases de efeito estufa. Promover legislação e fiscalização para que, com os objetivos descritos anteriormente, possam ser atingidos e prevenir a importância de substâncias perigosas que tenham tido seu uso banido ou severamente restrito em outros países. Isso é extremamente importante porque o Brasil ainda aceita diversas substâncias perigosas como legais, e essas substâncias já foram comprovadas como perigosas em diversos outros países. Então também é uma coisa que a gente devia observar bastante, rever essa legislação e rever se realmente essas substâncias elas são viáveis ou não, tá? Bom, gente, esse ponto aqui, a gente pode falar do seguinte, deve-se existir, então, uma tecnologia de controle, tá? De todos esses pesticidas e também todas as substâncias tóxicas, regulamentos também, tá? Esses pesticidas, eles devem ser gerenciados, registrados, rotulados, tá? E ter toda a orientação e treinamento para os trabalhadores, justamente para que os trabalhadores utilizem quando necessário, utilizem da forma menos prejudicial possível, tá? Que façam também o transporte e o armazenamento desses pesticidas de maneira eficaz e segura, tá? Também o manejo integrado das pragas, tá?
E em diversos locais existe o envenenamento por pesticidas, tá? Então também é necessário observar e entender muito bem como que esses pesticidas eles podem agir nas plantas, nas pestes, né, no caso, e também no meio ambiente, no corpo humano, tá? Bom, gente, a gente finaliza por aqui então, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso vocês não tenham conseguido entender, por favor, qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no chat, estou disponível para retirar as dúvidas de vocês, viu? Espero que fique tudo bem então, fiquem bem, se cuidem, até a nossa próxima aula. Tchau!